Olá, bem-vindo. Nesta aula, realizaremos um teste de hipóteses para a média populacional a partir de um exemplo deste livro, Métodos Quantitativos com Stata, mas utilizaremos Python para executar o teste. Este arquivo auto.dta contém uma amostra de 74 carros referentes ao ano de 1978. Imagine que queiramos realizar este teste de hipóteses. A nossa hipótese nula H0 é a de que a média de vezes que um carro foi para reparo naquele ano de 1978 foi 3 vezes. A hipótese alternativa é a de que a média de vezes que um carro foi para reparo naquele ano foi diferente de 3 vezes. Repare que no teste de hipótese sempre testamos uma hipótese referente à característica populacional. Consideraremos um nível de significância de 5%. Vamos começar importando os módulos necessários para a aula e depois os dados amostrais da pesquisa. Note que, como os arquivos no formato DTA são arquivos utilizados pelo software estatístico Stata, a importação é feita utilizando a função do pandas do read stata. Neste banco de dados, que contém nossa amostra de 74 observações sobre automóveis no ano de 1978, temos variáveis como a marca do carro, o preço em dólares, a milhagem, o número de reparos no ano de 1978, que é a nossa variável de interesse para o teste de hipóteses, entre outras características dos carros. Aqui estamos atribuindo a coluna de nosso interesse para uma variável que chamaremos de amostra. O método dropNA retira as linhas com os dados faltantes da coluna rep78, como esta linha de index 2, por exemplo. Note que a linha de index 2 não consta na variável amostra. Aqui, com o método describe, podemos ver que para o número de reparos no ano de 1978, temos 69 dados, sendo a média de 3,41 reparos anual por carro e desvio padrão de 0,99 reparos. Com 69 dados, consideramos que o teste T é adequado neste caso. Por conveniência, aqui reproduzimos o teste de hipóteses que executaremos. Para realizar o teste de hipótese com o teste T, seguimos dois passos. Primeiro, utilizamos esta função para criar um objeto de um determinado tipo, passando como argumento os dados amostrais. O objeto criado atribuímos a variável que chamaremos de model. Depois, aplicamos o método tTestMin à variável model, passando dois argumentos. Este valor considerado no teste de hipóteses, e depois, para este segundo parâmetro, indicamos com two-sided que queremos um teste bicaudal. Este método retorna uma tupla com 3 elementos, sendo o primeiro a estatística de teste, o segundo o valor P e o terceiro os graus de liberdade. Por isso, atribuiremos este resultado para esta tupla. Com isto, temos a estatística de teste igual a 3,41, o valor P igual a 0,0011 ou 0,11% e 68 graus de liberdade.
Com esses resultados, podemos utilizar dois critérios para concluir se devemos ou não rejeitar H0. Pelo critério do valor P, devemos rejeitar H0 se o valor P é menor do que ou igual ao nível de significância. Como temos um valor P de 0,11% e um nível de significância escolhido de 5%, os dados amostrais fornecem evidências estatísticas suficientes para rejeitarmos H0, ou seja, a 5% de significância, concluímos que o número médio de reparos dos carros no ano de 1978 foi diferente de 3. Note que como o valor P obtido é bem pequeno, 0,11%, a evidência em favor da hipótese alternativa é bem forte. Com isto, finalizamos o teste de hipótese, mas vamos ver um segundo critério de decisão, o critério do valor crítico. Pelo critério do valor crítico, devemos calcular os valores críticos e depois compará-los com a estatística de teste já obtida anteriormente. Para calcular os valores críticos para um teste bicaudal, devemos calcular este valor de t, que chamamos de valor crítico inferior, para esta área em roxo, sendo igual ao nível de significância escolhido de 5% dividido por 2. Para fazer isto, podemos utilizar a função ppf, passando como argumento o nível de significância escolhido, dividido por 2, e por se tratar de uma distribuição T, os graus de liberdade, que já obtivemos anteriormente. Note que o valor crítico inferior está à esquerda de zero, ou seja, será um número negativo. Como a distribuição T é simétrica, para obter o valor crítico superior, basta tomarmos o valor absoluto do valor crítico inferior. Assim, temos um valor crítico inferior igual a 1,995 negativo e um valor crítico superior igual a 1,995 positivo. Vamos apenas deixar em tela a estatística de teste que já calculamos anteriormente. O critério de decisão utilizando o valor crítico é este: rejeitar a hipótese nula H0 se a estatística de teste for menor do que ou igual ao valor crítico inferior, que calculamos ser 1,995 negativo, ou a estatística de teste for maior do que ou igual ao valor crítico superior, que calculamos ser 1,995 positivo. Como o valor calculado da estatística de teste é positivo, vamos compará-lo com o valor crítico superior. Sendo a estatística de teste maior do que o valor crítico superior, rejeitamos a hipótese nula H0. Note que este resultado de rejeição da hipótese nula é o mesmo resultado obtido pelo critério do valor P visto anteriormente. Com isto, finalizamos o teste de hipótese bicaudal que foi proposto. Então era isso, até a próxima aula.